Bem-vindo a mais um unboxing e hoje a gente vai dar continuidade às parábolas que estão sendo estudadas através da que está descrita em Mateus 13:44, em que Jesus contou a parábola do tesouro escondido. Essa é uma parábola muito pequenininha e que as pessoas conseguem criar muita confusão. Então vamos começar lendo para a gente poder tentar discutir e não entrar em nenhum tipo de erro de interpretação, tá? Mateus 13, verso 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Aqui a gente está falando de um cenário onde existe essa possibilidade de pessoas encontrarem tesouros escondidos debaixo da terra. Então, primeiro vamos começar por aí, né? Que cenário é esse? Como assim? Assim como hoje nós acumulamos tesouro e tentamos guardar eles de diversas formas, ou seja, investindo esse dinheiro ou guardando ele em bancos, naquela época isso já acontecia também. Como que isso acontecia? Ou as pessoas compravam grandes propriedades e tentavam investir isso, ou as realmente muito ricas, elas tinham as moedas de ouro e elas tinham esse material físico, né, valoroso de fato. E aí a gente vê isso acontecendo, por exemplo, na parábola dos talentos, em que um senhor que era muito rico, ele tenta investir esse dinheiro, dando esse dinheiro, essas moedas que ele tinha de grande valor, para os seus servos, e eles tomam atitudes específicas que são daquela época, né? E que hoje também a gente consegue fazer um paralelo, né? Alguns investem esse dinheiro e aí esse dinheiro multiplica e aí o Senhor diz que eles fizeram uma coisa boa, né? Mas existe um outro em que ele esconde esse dinheiro debaixo da terra. E essa realmente era uma das possibilidades que as pessoas tinham na época. Porque guardar aquele dinheiro de forma segura não era muito fácil. Em meio a guerras, em meio a um cenário em que o Império Romano, por exemplo, ele vivia conquistando outros povos, outras terras, a conquista de uma terra não era só o lugar em si, não era só você falar assim, esse pedaço de terra agora é meu. Não, eles entravam dentro das casas e possuíam tudo aquilo que o povo tinha, seja animais, né, seja a própria vida das pessoas, que alguns levavam como escravos, mas também eles roubavam os seus bens materiais. E aí, por isso que eles tinham tanta necessidade, né, entre aspas, de esconder os seus tesouros, porque eles tinham medo de apenas serem roubados, né? E aí dentro da sua própria casa às vezes não funcionava, mas às vezes eles colocavam dentro de um vaso ou alguma coisa assim, mas na maior parte das vezes eles escondiam isso debaixo da terra. E isso já era um costume bem mais antigo, né? Porque a gente vê as guerras acontecendo dessa forma desde o Antigo Testamento. E então às vezes aconteciam de pessoas terem dentro da sua própria terra um tesouro que elas mesmas não conheciam. E aí é mais ou menos esse cenário que Jesus faz a comparação com o reino dos céus. Existia um senhor, um servo, né? Ele estava lá trabalhando provavelmente, e aí isso são só suposições, e aquele campo não era dele, e o servo descobriu, então, esse rapaz, esse cara, ele entrou dentro desse campo que não era o campo dele, descobriu esse tesouro, e o próprio senhor do campo, o próprio dono daquele campo, desconhecia aquele tesouro. Por quê que a gente tem certeza disso? Porque ele vendeu o campo e não reivindicou nada em relação a esse tesouro, né? Então, ele desconhecia isso, provavelmente aquele tesouro estava lá escondido há muito tempo, e o cara, quando ele descobre, o homem, né, quando ele descobre esse tesouro, ele faz o possível para poder conquistar. Então, a primeira pergunta dentro dessa conquista que as pessoas mais fazem é: nossa, que atitude mais antiética, né? Apesar do dono da terra não ter conhecimento do tesouro, né? Estava dentro da terra dele. E aí hoje, dentro da nossa cultura, dentro do nosso meio de pensar, a gente olharia para esse tipo de atitude e pensaria: que cara mais antiético devia ter avisado o dono, né? E às vezes o dono daria uma porção para ele, não sei, mas devia avisar porque estava dentro da terra dele.
Bem, aí é outro cenário que a gente precisa traçar. A gente não tem muita certeza assim, se realmente existiam legislações específicas para esse achado, né? A gente tem alguns manuscritos rabínicos, mas dentro do Império Romano, dentro da cultura romana assim, específica, a gente não tem nenhuma legislação específica. Mas o que diz esses escritos rabínicos? Que quando uma pessoa ela encontra um tesouro dentro de outra terra, de outra pessoa, algumas regulamentações podem falar que esse tesouro é dela, sim. Então, por exemplo, fala que dentro da casa da pessoa, se esse tesouro foi achado, sem chance. Esse tesouro não é seu, qualquer pessoa não pode achar. Mas fora da casa dessa pessoa, qualquer pessoa que encontra esse tesouro pode ser dela. Existem, inclusive, algumas limitações que eles traçam lá entre a casa e o muro. Se está da metade para cá, é da pessoa que achou. Se está da metade para cá, é do dono da casa. Independente do que seriam essas legislações específicas, existiu então essa seção e o que hoje a gente veria como antiético, para falar a verdade, essa pessoa que achou o tesouro aqui, ela poderia só ter pegado, não precisava nem ter pegado, nem ter comprado de fato a terra. Explicado isso, então qual que é o objetivo final de Jesus nessa parábola? É importante entender que Jesus aqui nesse capítulo ele conta 7 parábolas sobre o reino dos céus. Cada uma traz um mistério oculto sobre o reino dos céus. Por que eu estou falando assim? Porque lá no versículo 35, quando os discípulos eles perguntam por que Jesus conta por meio de parábolas, Jesus responde já citando um profeta assim: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele fala que ele conta por meio de parábolas aquilo que na verdade existiu desde a criação do mundo, mas que estavam ocultas e aqui ele estava revelando para as pessoas. E aí é engraçado porque nós estamos falando sobre um tesouro escondido, um tesouro que sempre existiu naquela terra, mas que ele foi encontrado e a grande mensagem que a gente está tentando entender aqui é que esse tesouro é muito mais valoroso do que qualquer bem que a gente possa ter. Seja a nossa família, seja dinheiro específico, seja nossos próprios valores, não importa. Quando nós nos deparamos com a mensagem do reino e com a possibilidade de entrar e fazer parte desse reino, a disparidade é muito grande. Nós de cara conseguimos tirar tudo aquilo que é nosso para poder fazer parte desse reino, para poder ter esse reino e adentrar nesse reino. Aí a gente entra em outro conflito, né, que algumas pessoas têm. Será que então para a gente poder adentrar o reino dos céus nós precisamos vender tudo? Nós precisamos fazer algum tipo de sacrifício? Como eu disse, esse texto ele faz parte de uma série de parábolas que Jesus está contando. E cada uma delas traz uma especificidade do reino dos céus. São todas sobre o reino dos céus. E a primeira em específica fala sobre o semeador. E nela a gente já aprendeu que a semente que é lançada, que é a semente da palavra de Deus sobre o reino dos céus, quem lança essa semente é o próprio Cristo. Então não é a gente, através das nossas obras, que compramos esse tesouro. Não é assim que a gente adentra o reino dos céus. Porque, para falar a verdade, o homem ele não comprou o tesouro especificamente falando, né? Ele não teria recursos o suficiente para poder comprar esse reino. Ele comprou foi a terra. Mas, de qualquer forma, a gente não precisa ficar colocando alegorias e similaridades específicas para cada ponto dessa parábola. Se a gente começar a fazer isso, a gente vai começar, primeiro, a viajar na maionese, né? E, segundo, a gente começa a entrar em combate com mentiras como essa, né? De que a gente entra dentro do reino dos céus através das nossas obras. A maior parte, inclusive, dos erros que são acometidos em interpretações de parábolas acontece por meio disso, quando a gente extrapola a própria intenção do autor ao descrever aquela comparação. E a única comparação em que Jesus estava querendo se limitar aqui é isso. O reino dos céus é como um tesouro que estava escondido e uma pessoa, ao encontrar, percebe o valor daquilo, que é um valor tão acima daquilo que ela tem, que ela facilmente se desfaz de tudo que ela tem para poder conquistar aquele tesouro. E eu imagino que seja assim com vocês também, né?
no momento em que vocês tiveram conhecimento da palavra de Deus, né, tudo aquilo que vocês pertenciam, claramente já não parecia mais ter tanto valor. Mas aí a gente pode então ter um outro tipo de problema na interpretação. Porque a gente não sabe bem ao certo para quem Jesus estava contando essa parábola, né? A gente sabe que nós não podemos comprar a nossa própria salvação, a gente não compra o reino dos céus, mas algumas interpretações que foram surgindo ao longo do tempo é que se essa parábola foi falada para os discípulos, a gente está falando aqui sobre também o preço do discipulado. O que significa, né? Se a gente falou para os discípulos, o que eles fizeram quando Jesus falou para seguir eles se desfizeram de tudo que eles tinham, bens, tudo, e foram seguir a Cristo, né? Eles literalmente fizeram isso. E aí outras pessoas interpretam essa parábola falando sobre o preço do discipulado também. Não é o objetivo dessa parábola, mas explicando um pouco mais sobre essa interpretação, o que eles dizem é o seguinte: uma das ramificações dessa interpretação, que nós devemos então vender tudo e dar o dinheiro aos pobres. Ele não está falando especificamente sobre isso, né? Que nós devemos virar monges. Existiu inclusive essa época na história em que as pessoas acreditavam que era dessa forma. Você vai lá, vende tudo, vive sem nenhum tipo de meio material e aí vive nesse mundo espiritual onde não é necessário nada material de fato. Não é isso que a parábola está tentando falar. O objetivo principal da parábola, de fato, é falar sobre o valor do reino dos céus. Eu acho que a gente conseguiu traçar, então, as possíveis perguntas sobre essa parábola. É interessante também a gente analisar essa parábola no meio das 7 parábolas. Por isso que eu vou só pincelar um pouco sobre isso, mas normalmente essa parábola é vista junto com a seguinte, que é a parábola da pérola de grande valor, né? O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. Essa parábola também fala sobre o grande valor que é o reino dos céus, mas ela traz um dado interessante, que é que o negociante procurava essa pérola. Na parábola passada a gente não viu isso, pode até ser, né? A gente não sabe, não é importante, mas aqui ele coloca esse dado a mais, que algumas pessoas procuram o reino dos céus e quando encontram, elas percebem o grande valor que é aquilo e conseguem tirar tudo que elas têm, tudo que elas possuem para poder adquirir esse grande valor. As outras parábolas, elas também trazem dados importantes sobre o reino dos céus que vão complementar esse grande cenário que a gente está tentando entender, né? A primeira parábola é a parábola do semeador e a gente vê que quem planta essa semente nos nossos corações é o próprio Cristo, né? É o próprio Deus. Depois a gente vê dos versos 24 a 30 a parábola do joio. E aí o próprio Jesus, né, interpreta essa parábola nos versos de 36 a 46, mas algumas coisas são legais a gente perceber. O trigo e o joio, eles são plantados ali. O trigo era o objetivo realmente da plantação, mas aí vem o maligno, né, o inimigo, e planta o joio. Naquele momento já existe o reino dos céus, ou seja, hoje nós já vivemos o reino dos céus, mas ele vai ser realmente completo futuramente, né, quando Jesus vier novamente e fizer essa grande separação. E aí no texto fala que os anjos vão fazer essa separação entre o que é trigo e entre o que é joio, e aí o que é joio vai para o inferno e o que é trigo vai realmente tomar posse desse reino, que é o reino de Deus, né, o reino dos céus. Aí depois a gente fala de Jesus conta outras 2 parábolas muito semelhantes também, que é a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento e as 3 medidas de farinha. Essas 2 parábolas falam sobre o crescimento do reino dos céus, que é um crescimento assim exorbitante, muito rápido. Uma pequena sementinha de mostarda vira uma grande árvore frondosa. 3 medidas de farinha, se você coloca um pouquinho de fermento, aquilo lá também cresce e ganha um volume, né, muito maior do que o inicial. Assim também é o reino dos céus. E aí depois ele traz essas outras 2 parábolas, que é a do tesouro e a da pérola, e as 2 mostram o grande valor que é esse tesouro. E para poder encerrar, ele fala sobre a rede de peixes bons e ruins.
que no momento em que a gente faz a pesca, né, a gente puxa aquilo ali, vai ter peixe bom e peixe ruim, mas tudo aquilo é puxado para fora e depois que vai haver essa seleção de peixes bons e ruins, e aí no caso os peixes bons e ruins somos nós mesmos, né? Então tudo isso exemplifica o que é o reino dos céus, fala sobre a santidade do reino dos céus, sobre o que é puro do reino dos céus, mas o que hoje a gente está tentando ressaltar de verdade é sobre a preciosidade que é o reino dos céus. E aí fica o desafio para vocês, porque vocês encontraram esse tesouro, né? Nós realmente temos acesso a esse tesouro, sabemos que lá ele existe. Você é capaz de tirar tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você valoriza na sua vida em prol do reino dos céus. E aqui é importante a gente entender que isso não é um grande sacrifício, né? De verdade, não é um grande sacrifício. Se você for pensar matematicamente, né, tudo aquilo que o rapaz, o negociante tinha, não chegava nem aos pés do que aquele tesouro era. Você não está fazendo nenhum sacrifício porque você está ganhando 5 vezes mais daquilo que você tem, 7 vezes mais, 1 zilhão de vezes mais daquilo que você tem. É apenas realmente uma escolha que a gente precisa tomar para poder adentrar ao reino do céu. É isso aí, gente. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma outra questão, pode deixar seus comentários aqui. Eu vou tentar ler, eu não sei se eu vou conseguir, mas espero que a igreja consiga responder as suas questões sobre o texto. E que as crianças, né, depois que vocês explicarem, possam entender que esse reino está acessível e que ele é de grande valor. É isso daí, gente.